9, onde farei a leitura dos versículos 23 a 38. Na ocasião em que falarei para vocês essa noite sobre o seguinte tema: justiça aplicada, graça revelada. Justiça aplicada, graça revelada. A palavra de Deus diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. É de arrepiar, não é? Oremos. Senhor Jesus, que essa passagem tão difícil fale conosco essa noite, Senhor. Prepara o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, assim como também o Teu mensageiro, Senhor. Que haja intrepidez no falar e haja um coração preparado também para receber, para que possamos aprender, ó Deus, sobre a Sua justiça, é verdade, mas também sobre a Sua graça. Auxilia-nos nessa noite, é o que eu te peço, no nome de Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, se vocês estão vivos até aqui, isso significa que nós chegamos ao fim da nossa série sobre a família de Abraão, e nós retornaremos à segunda parte do capítulo 19. Vocês ouviram bem. A gente volta para o capítulo 19. Eu poderia muito bem deixar passar essa parte da história. Poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque a pregação expositiva em série desafia todo mundo. Desafia quem prega, desafia quem escuta. E um desses desafios é justamente não poder evitar uma história tenebrosa quanto a que acabamos de ouvir. Histórias assim nos fazem lembrar de que a Escritura é uma lâmina afiada. É o que está escrito em Hebreus. O autor diz assim: como uma lâmina afiada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Meus irmãos, é isso que vocês estão ouvindo. Está pensando o quê? Manusear a Bíblia é como segurar nas mãos um instrumento afiadíssimo,
que desvendará as profundezas das nossas realidades ocultas, das quais muitas vezes, lutamos e insistimos para esconder. Mas Deus é pródigo em revelar o coração do seu povo. A palavra dele faz isso. O autor aos Hebreus nos assegura de que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está lá em Hebreus 4,13. Isto tem um propósito no contexto em que o autor faz essa declaração. Ele quer deixar claro para a gente de que nem infidelidade, nem hipocrisia, nem qualquer pensamento mundano, como cobiça, orgulho, ambição, nem qualquer tipo de disposição pecaminosa, por mais secreta que possa ser, pode se ocultar do olhar desse juiz, do escrutínio deste juiz. Ou seja, esta é uma daquelas passagens que corrigem o auto-engano que existe em nós. Corrige a falsa segurança de que se até agora nada aconteceu comigo, é porque tudo está bem entre eu e Deus. Que terrível equívoco. O texto de hoje demonstra que Deus julga e Deus também pune os pecadores ao seu devido tempo. É tanto que os habitantes de Sodoma e Gomorra são alvos da severidade de Deus, exatamente porque são maus e grandes pecadores contra o Senhor. É o que diz Gênesis 13:13. Mas o próprio texto também diz, em 18:21, que o seu pecado se tem agravado muito. Então, há aqui a intenção de demonstrar um acúmulo de maldade crescente, que na história de hoje acaba chegando ao seu ápice, ao seu vértice. Vocês conseguem imaginar por quanto tempo aquelas pessoas viveram afrontando a Deus por meio de suas práticas pecaminosas? Vocês conseguem imaginar? Mas não se esqueça de que Ló olhou para uma campina do Jordão e viu lá potencial econômico. Ele viu oportunidades de lucro, ele viu conforto além das delícias daquele belo lugar. Ele escolheu viver em um lugar de prosperidade, mas ignorando seus habitantes. Isso serve para reforçar a ideia de que a aparente tranquilidade do ímpio será abalada rápida e violentamente no tempo que compete ao Senhor manifestar a sua justa ira. Não se engane, não se iluda. E eu quero repetir aqui, essa é uma daquelas passagens que corrigem o auto-engano e a falsa segurança de que se até agora nada de mal aconteceu comigo, então é porque está tudo bem. A gente acabou de ler um texto que prova exatamente o contrário. Então hoje a gente precisa lidar com a segunda parte dessa história sórdida, difícil de engolir e vai ser difícil de digerir, eu já digo de antemão. Uma história espinhosa que nos fará encarar a extensão da devastação que o pecado é capaz de causar na vida de gerações. Mas, por outro lado, essa mesma história triste é capaz de fazer brilhar a luz de Cristo sob as piores e mais improváveis famílias desta terra. Portanto, eu quero mostrar a vocês que é possível ser parte da pior escória do mundo e ainda assim achar graça e misericórdia da parte do Senhor Deus e, redimidos, nos tornarmos membros de sua família cristã. É por isso que o texto de hoje falará sobre justiça aplicada, mas também de graça revelada, porque uma coisa está associada à outra. Vamos lá? Estão preparados? Então olhe para o irmão que está do seu lado. Não, brincadeira, não faz isso não. Só para eu quebrar o gelo, porque agora o negócio vai ser pesado. A primeira cena é a cena que fala sobre a justiça aplicada e a graça revelada. Então agora a gente vai ver a primeira tomada dessa cena, take 1, justiça aplicada, os versículos 23 aos versículos 26. Essa passagem é tão clara que eu já quero começar fazendo a aplicação aqui. Me permitam. Eu quero já me dirigir aos pais. Você que é pai, eu quero me dirigir a você. E quando eu estou falando de pais aqui, eu estou falando de qualquer figura de autoridade. Então, se você é pai, polícia, receba.
Se você é pai presbítero, receba. Se você não é pai, mas é presbítero, receba. Qualquer figura de autoridade, mães, enfim, diáconos, essa palavra aqui é para nós. Pais, eu espero que vocês se esforcem para ensinar conceitos teológicos para os seus filhos. Eu sei. Essa não é uma tarefa muito fácil, nem mesmo para mim, tá bom? Nem mesmo para mim, que fui treinado em um bom seminário, tive e tenho bons mestres. Essa não é mesmo uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Isso jamais pode ser usado como desculpa, essa dificuldade, para que a gente abandone uma tarefa verdadeiramente necessária, muito embora ela represente de fato um desafio. Eu chamo a atenção aqui de vocês, porque o nosso texto possui algo muito importante para a educação teológica de nossas crianças. Vocês ouviram bem, educação teológica das crianças. E como se dá isso? Esse texto mostra algo importantíssimo. O nosso dever de ajudar as crianças a desenvolverem uma percepção correta do tipo de relacionamento que existe entre Deus e nós, e que o mesmo relacionamento que existe entre nós e Deus se espelha em nossas relações familiares. Olha só, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Essa passagem aqui, como vocês sabem, é o cumprimento daquilo que o Senhor havia conversado com Abraão pouco antes de enviar a mensagem para Sodoma, não é? O diálogo é bem assertivo. O Senhor indaga assim, se ele ocultaria o que iria fazer para Abraão. E a resposta é um sonoro não. É implícito, mas é não vou esconder. E o que é que ele iria fazer? Se você olhar para o capítulo 18, no verso 21, leremos que o Senhor disse assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Mas espera aí, não se precipite pensando aqui coisa errada. Não se precipite. Porque à primeira vista o que parece aqui é que Deus não é onisciente, não é? Parece que Deus não é onisciente e ele precisa descer para averiguar a situação com os próprios olhos para ter certeza daquilo. Mas calma, não é nada disso. Essa é uma forma humana em que Deus figurativamente revela que tribunais justos e imparciais, antes de executar juízo, sempre investigam plenamente o crime. Essa é a fala que está contida aqui. Esse é o teor, o conteúdo, o significado dessa fala. Não é que Deus não saiba o que está acontecendo, mas ele está ensinando numa linguagem humana de que tribunais justos e imparciais, antes de executar a sentença, fazem uma acurada investigação do crime. Dessa forma, Deus se propõe graciosamente a mostrar a justiça dos seus procedimentos, por não condenar ninguém, sem antes examinar minuciosamente a causa. A gente leu isso no Salmo aqui. A gente leu isso. Que Deus é longânimo, que Ele é paciente, que Ele observa, que Ele tudo suporta, mas chega um momento em que Ele faz justiça. Esse foi o teor da conversa que Deus teve com Abraão. Ele seria justo para julgar e fiel também. Tanto fiel para livrar, quanto fiel para punir. Preste atenção nisso. Porque disso surge uma preciosa aplicação aqui para nós que somos pais, figuras de autoridade. E essa lição eu quero que você anote, se você anota. Eu quero dizer para você que é presbítero, diácono, pai, mãe, qualquer figura de autoridade, jamais ameace punir o seu filho se o seu intuito não for ensinar-lhe sobre justiça e sobre graça. Jamais ameace de punir o seu filho se o propósito não for ensinar-lhe tanto sobre justiça quanto sobre graça. E não pensem que eu sou bom nisso não, tá? Que eu faço isso com maestria. Mas esse é um fato. Eu estou falando isso porque em nosso texto Deus está cumprindo o seu compromisso de fazer o quê? De punir o pecado. E ao mesmo tempo que vemos a manifestação da sua ira, a gente observa também o quê? Aspectos graciosos, pois nem todos os moradores de Sodoma foram destruídos, não é? Porque lá Ló e a sua família foram tomados pela mão, foram levados para fora e se livraram daquela punição imediata. Assim, meus irmãos, é que as crianças precisam aprender.
aprender sobre o que uma relação de aliança significa, principalmente através das nossas ações. Veja como isso é pedagógico. O povo de Deus, na iminência de entrar na terra prometida, estava lendo exatamente essa narrativa. São eles quem ouviram Moisés declarando a respeito do quê? Dos castigos pela desobediência. E Moisés usou exatamente como uma referência para isso, que cidades? As cidades de Sodoma e a cidade de Gomorra. Moisés disse assim, em Deuteronômio 29, 23. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, olha só, assim como que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor, isto sucederá ao povo de Deus, se eles desprezassem a aliança e fossem servir a outros deuses. O modelo está aí. Agora, trata-se mesmo de uma ameaça contra abandonar o Senhor, ou seja, apostasia, maldição. Mas, por outro lado, eles também ouviram, não somente acerca de juízo, mas eles ouviram também acerca de promessas de misericórdia a todos quantos obedecem os mandamentos. Ou seja, na aliança feita por iniciativa divina, Deus se comprometeu a cumprir tanto as suas promessas de bênção, quanto as suas promessas de... Então, quando você colar no para-choque do seu Fusca, Deus é fiel, lembre-se, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, abençoar, mas também punir. Lembra disso. Esta é a fidelidade do nosso Senhor. Então, deixa eu ser ainda mais prático aqui, ou pelo menos deixa eu tentar ser mais prático ainda. Ensine às crianças que a nossa relação familiar espelha a forma como Deus decidiu se ligar a nós por meio de uma aliança. As crianças precisam aprender sobre isso. Que assim como nós estamos unidos a Deus, nós estamos unidos uns aos outros também em aliança, em reflexo àquilo que Deus tomou a iniciativa. As crianças precisam aprender sobre isso, sobre exatamente isso. Então, a nossa responsabilidade é ensinar e treinar tanto a igreja quanto os nossos filhos de acordo com os termos da aliança que Deus fez conosco. Então, é dessa forma que os filhos vão observar que os pais são uma figura de autoridade digna de respeito, mas eles são respeitáveis tanto pela aplicação justa da punição, vara no lombo dos moleques, tá? Quanto também pela graça. E essa graça se expressa através de quê? De misericórdia, de perdão e na paciência. Oh Deus, dá-me mais, Senhor. Paciência, uma virtude na qual se é capaz de suportar as afrontas e reter a ira até o momento certo. Até o momento certo. Por isso, se você ameaçar dar um corretivo em seu filho, ou se você também promete dar-lhe um presente, pelo bom comportamento dele, seja fiel. Não fique metendo medo na criança. Não fique metendo medo nos meninos, se você não vai cumprir. Porque certamente essas lições práticas vão ensinar aos pequeninos e aos grandinhos também, tá? O valor da justiça, mas ao mesmo tempo o valor da graça que está presente na relação do Senhor para conosco e que tem que se expressar por espelho da nossa relação com os nossos familiares. Pegaram essa? Essa é quentíssima. Não ameace seu filho se você não quer ensinar para ele sobre justiça, mas também sobre graça. Lembre-se disso. Agora tem outra coisa aqui. A outra coisa que a gente precisa urgentemente considerar é o que o texto diz no verso de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A gente canta uma musiquinha, né, sobre a mulher de Ló, que virou estátua de sal, e a gente canta isso alegre, né? É uma musiquinha até alegre, né? Virou estátua de sal. Tá bom. A gente precisa olhar para o verso 26, porque a mulher de Ló representa uma séria advertência para nós. Porque olhar para trás é representativo daquela inclinação natural que existe num coração preso às coisas do mundo.
Foi o que Nelsinho pediu a Deus para que nos perdoasse, da nossa inclinação natural pelas coisas do mundo, cujo texto de Apocalipse 18 chama a nossa atenção de sermos seduzidos pela Babilônia, de sermos seduzidos pelo Egito, de sermos seduzidos por Sodoma. Não havia nada em Sodoma que valesse a pena olhar, principalmente depois do anúncio de sua completa destruição. Não tinha nada atraente para olhar para aquela direção. Ela era uma cidade condenada, não é isso? Uma cidade habitada por grandes pecadores que atacavam e que ofendiam o Senhor. Imagine você, Silvino, se sua casa fosse construída numa cidade localizada na beira de um vulcão. Imagine, você e Lica, uma casinha bonita na beira do vulcão. Agora, o que você faria se as sirenes de alerta soassem e ao olhar em direção ao vulcão, você avistasse ali fumaça, fogo, saraiva, enxofre, borbulhando daquela cratera que antes estava adormecida? O que você faria? O que você faria se o chão começasse a tremer debaixo dos seus pés, o asfalto começasse a abrir e os animais em fuga se dirigissem exatamente para o lugar oposto daquele caos instalado? O que você faria? Então esse texto serve para mostrar para a gente que o simples avistar do juízo de Deus deveria ser suficiente para aguçar algo em nós. Aguçar o quê? O nosso senso de urgência. O nosso senso de urgência. Apressando os passos para que a gente fugisse desse estado de calamidade, mas não somente fugir, mas também se refugiar, buscar um lugar seguro, capaz de conter a fúria dos elementos. Isso parece óbvio, não é? Não é óbvio? Mas a mulher de Ló, diz o texto, virou uma estátua de sal. E vocês sabem por que ela virou uma estátua de sal? Não simplesmente porque ela desobedeceu a ordem dos anjos, no versículo 17 deste mesmo capítulo. Não é somente por isso, porque os anjos disseram, não olhe para trás. Não é só por isso. Mas o seu estado petrificado é símbolo daquilo que era o seu próprio coração. O coração dela era de pedra. Ela ficou estática, transformada externamente à semelhança daquilo que era verdadeiramente a condição do seu coração, daquilo que era mais profundo no seu interior. Ela foi punida a permanecer parada para sempre, mesmo que diante dela, à sua frente, estivesse o lugar da sua segurança. Ela preferiu olhar para trás, para o lugar de destruição, porque o coração dela estava lá e não adiante. Então, quando você cantar a música da estátua de sal, dos 3 palavrinhas, lembre-se disso. Ela virou uma estátua de sal, como significando o estado do seu próprio coração. De novo, meus irmãos, falando daqueles que receberam essa mensagem, os nossos irmãos no deserto fizeram isso várias vezes. Muitas vezes eles olharam para trás com saudade agora de quê? Do Egito. Ainda que o Senhor houvesse lhes colocado em fuga e os libertado da opressão de Faraó, o povo de Deus parou a sua marcha e, em razão dessa desobediência, uma geração pereceu imóvel naquele deserto. Foi ou não foi? Meus irmãos, o alerta está aí e a mensagem não pode ser outra a não ser: não há lugar seguro em Sodoma. Não há um lugar seguro em Sodoma. A segurança está adiante de nós e não atrás. De igual forma, voltar para o Egito representa o que na vida do cristão? O que na vida do nosso povo? Representa retrocesso, representa desejar retornar ao estado do qual Deus nos libertou, um estado de escravidão. E esse desejo é típico de quem perdeu a fé, de quem perdeu a esperança e de quem perdeu a confiança no Senhor. É triste, não é? Mas eu quero falar com você essa noite, porque talvez esta seja, infelizmente,
a situação de muitos membros da sua família, ou de alguns deles, ou até mesmo da nossa família da fé, aqui da nossa igreja. De pessoas que, à semelhança da mulher de Ló, foram agraciadas com a bênção de terem avós, pais, tios, primos, enfim, maridos, esposas, amigos e irmãos em Cristo, na convivência comum do lar ou da igreja. Homens e mulheres que até mesmo tenham sido batizados na infância, alguns tenham até mesmo professado a sua fé publicamente, mas que hoje vivem como se Deus não existisse. E pior do que isso, seguem ainda se gabando de que não estão desviados, mas infelizmente estão assim, cegos, meus irmãos, cegos e insensíveis, tanto quanto os habitantes de Sodoma, infelizmente. Então, se a sua situação é essa, não se iluda. Não se iluda achando que o seu batismo na infância, que a sua educação cristã no lar, ou a presença ainda de algum tipo de convicção religiosa é garantia de salvação, porque não é. E eu quero te lembrar disso. Lembre-se de que nem todos os de Israel são verdadeiros israelitas. Lembre-se disso. Lembre-se de Noé. Ele foi poupado da destruição, não foi? Mas junto daquela arca, quem estava lá? O seu filho, Cã. Ele foi liberto daquele juízo temporal, é verdade, mas ele era ímpio. Lembre-se de Ismael, filho de Abraão, a quem Deus fez aliança. Ismael foi até mesmo circuncidado. E isto, evidentemente, lhe conferiu privilégios, os privilégios que são comuns da aliança. Mas o filho da promessa era Isaque, não Ismael. Por fim, eu quero que você escute as palavras de Jesus no texto da liturgia que lemos hoje, em Lucas 17, 32. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Saiba, meus irmãos, que há uma colossal, uma abismal incompatibilidade entre afirmar-se que existe interesse genuíno por Jesus Cristo, enquanto o coração segue escravo do mundo. É incompatível, não existe isso. A Escritura não fala disso. Saibam, é um contrassenso quem afirma que tem interesse por Jesus, mas dentro do seu coração não existe o desejo de fugir imediatamente, apressadamente de Sodoma, como aquele que construiu a sua casa à beira do Monte Vesúvio, e ele vai explodir, e as sirenes estão tocando. Há uma incompatibilidade. Isso prova que está fora de Cristo é o mesmo que está em Sodoma, é o mesmo que está no Egito, um lugar fadado à destruição. Mas esse texto também fala sobre graça revelada. Contudo, no meio de toda essa calamidade, a gente encontra uma outra pessoa olhando em direção a Sodoma, não é? Quem era que estava olhando também? Abraão. Abraão estava olhando para lá? Estava. Então a gente pode concluir que o problema não era olhar em direção à cidade, mas era possuir um coração amarrado, um coração identificado a Sodoma. Abraão observou de longe que tudo foi incinerado. E o que ele viu? Ele viu que Deus cumpre suas promessas. Lá não haviam 10 justos, a não ser Ló e os seus familiares que foram poupados temporariamente. Mas pela bondade do Senhor, nós, os leitores dessa história, além de enxergar a destruição que veio da parte de Deus contra toda aquela impiedade, a gente enxerga também o que Abraão não enxergou, que Ló foi liberto por Deus. Mas nós lemos a história e Deus nos concede enxergar o que Abraão não enxergou, que Deus livrou o seu sobrinho. A gente enxerga também a fidelidade de Deus, porque o texto diz: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Vejam que lições absurdamente maravilhosas nós podemos aprender aqui. Vejamos, segundo comenta John Stott, a boa nova da salvação brilha com todo o seu esplendor quando vista em contraste com o contexto sombrio do juízo divino.
a gente enxerga o juízo de Deus, e quando o juízo de Deus aparece, a gente vê em contraste o brilho da mensagem celeste. O brilho do Senhor que manifesta a sua graça. E é por isso, meus irmãos, que a salvação deve ser anunciada por nós, não simplesmente como algo que nos liberta da tristeza, que nos liberta do medo, que nos liberta da culpa ou de qualquer outro tipo de necessidade pessoal. Não, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é uma declaração poderosa que grita a todos nós. E ela grita assim, há livramento da ira vindoura. Fujam, pois, para Cristo, porque Ele é o nosso castelo forte. No meio do juízo, o Evangelho de Deus também anuncia há livramento da parte do Senhor. E há mais aqui, há mais. Pessoas podem ser retiradas de situações terríveis e serem livradas da destruição, ainda que os nossos olhos não possam ver, não consigam alcançar. O texto diz que Abraão orou e Deus quis ouvi-lo, e o texto diz que Deus se lembrou. Então, nós mesmos podemos ter uma superior confiança, pois quem intercede por nós é maior do que Abraão. Paulo se refere a este que intercede por nós dizendo assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é a confiança que podemos ter, porque quem fez a aliança conosco é fiel para cumprir as suas promessas, e é no nome exatamente deste que intercede por nós que nós oramos. Em todo caso, vale uma advertência aqui para nós. Embora Ló tenha sido declarado um homem justo, é o que nós aprendemos no meu sermão passado, e como o homem justo ele desfrutasse desses benefícios do relacionamento da aliança, que incluía ser salvo eternamente, que é o que aconteceu com ele, a despeito de quem ele era, ele poderia muito bem ter morrido temporariamente com aquelas pessoas ímpias, a quem ele se associou para ter vantagens mundanas. Deus poderia ter matado ele ali junto com aquele povo e ainda assim ele ter sido salvo eternamente. Lembre disso. Lembre disso. Sabe por quê? Porque Sansão morreu junto com seus inimigos sem que Deus o tenha livrado temporariamente, não é? Sansão morreu junto com seus inimigos, mas nem por isso a gente considera Sansão como um ímpio, como alguém que não tenha sido salvo eternamente por Deus, ainda que tenha perecido temporariamente por conta dos seus pecados, por conta do que fez. Aprove a Deus livrar Ló e deixar para nós um forte incentivo para que a gente siga orando exatamente por aqueles que se deixaram enganar pelo canto da sereia, pelo canto do mundo, pelo canto de Sodoma, pelo canto da Babilônia, pelo canto do Egito, e agora estão se afogando no mar de pecado. O texto é um incentivo também, Silvino, para nós, para que a gente siga intercedendo, pois entre nós existem muitos à semelhança de Ló. E talvez esse seja o caso de alguém da sua família. Então não pare de interceder. Ainda que os seus olhos não vejam, pode ser que o Senhor se lembre e o resgate. Lembre disso. Não pare de orar. Vamos para a segunda cena agora e a cena final. E essa cena é uma cena dantesca. E eu chamei essa segunda cena de terríveis consequências do pecado. É a cena que vai dos versos 30 ao 38. Os versículos 30 a 38 é ou não é de embrulhar o estômago, Valdir? É de embrulhar o estômago. É tipo aquela cena de filme que a gente bota a mão assim no rosto dos nossos filhos, assim. É um daquele texto que você vai lendo junto com seu filho, na sua devoção pessoal todos os dias, e quando chega em textos como esse, Gênesis 19, você pula para não ler isso com seu filho, porque ele vai te perguntar: pai, o que é isso? Você fala: cala a boca, menino. Trata-se da narrativa final a respeito de Ló, porque depois daqui, meus irmãos, a gente não vai mais ouvir falar dele. E olha como é que acaba a história dele.
Vai ser Pedro, futuramente, quem nos ajudará a vê-lo como um homem justo. Porém, a Escritura não esconde os pecados do seu povo. A Escritura não esconde. Observamos nessa história familiar um princípio importante aqui para a nossa própria luta contra o pecado. Que ensinamento é esse? Quero dizer a você. Sempre que você deseja algo e isso se torna mais importante do que a vontade de Deus, automaticamente surgirá a tentação de fazer qualquer coisa para satisfazer a sua vontade, ainda que isso signifique violar a lei de Deus. É batata. É a fórmula do capeta. É essa aqui. Se a vontade de Deus for um obstáculo para o que você deseja fortemente, é nessa hora que saberemos quem é o Senhor que governa o seu coração, porque ninguém pode servir a dois senhores. Quando o seu coração deseja algo intensamente, a tentação estará lá, porque você fará qualquer coisa para satisfazê-lo, inclusive o que Deus não quer. Isso esteve muito presente em toda a trajetória dessa família. Vocês percebem que curioso? Muito presente. Vale destacar que tudo isso começa quando? Quando Ló preferiu habitar entre ímpios do que permanecer sob a proteção do seu tio Abraão. Começou assim. Quando Ló se deixou guiar pelo desejo, por vantagem pessoal, pelo lucro e o conforto potencialmente confirmado pelo que os seus olhos viram. Ló decidiu morar num belo país, mas habitado de gente ímpia. Ele preferiu morar num lugar assim, bonito, mas habitado de gente ímpia, antes do que habitar no deserto, na companhia de Deus. E várias vezes nós somos tentados exatamente nesse ponto, de sermos seduzidos pelos encantos e ignorarmos quem está cantando. Lembra, Edu, é sempre uma sereia. Da cintura para cima, mulher. Da cintura para baixo, peixe. E ela vai te levar para o fundo. Cuidado. O versículo de número 30 diz que Ló e as suas filhas abandonaram, a cidadezinha de Zoar. Mas os motivos aqui não são declarados para a gente. Você notou? Havia receio, é o que o texto diz. Tinha medo de ficar ali. E ainda que os anjos tenham dito que não iriam destruir aquele lugar, Ló ainda assim teve medo. Eu não sei, mas ele poderia ter receio de que os moradores desconfiassem dele, já que tudo tinha sido destruído, menos ele. E aí o povo iria pensar assim, lá vem o azarão, todo mundo vai morrer aqui. Pode ser, pode ser. Eu não sei. Ou porque de repente Zoar fazia parte daquela região em que habitavam grandes pecadores e Ló acabou de vivenciar um episódio terrível, a destruição de Sodoma, mas também a sua esposa fica para trás, petrificada. Talvez Ló estivesse envergonhado de si mesmo, pois se antes ele havia conquistado fama, riqueza e uma casa, agora não tem mais nada. Tudo ficou para trás, inclusive a sua esposa. Ló escolheu viver perigosamente em um contexto de perversidade. E o que foi? E o que ele viu? O que foi que ele viu? Ele viu destruição. E o que ele viu mais? O fato de que é impossível habitar entre ímpios sem sofrer na pele algum tipo de consequência. Agora, depois de perder o conforto, depois de perder as vantagens, depois de perder o controle da situação, algo precisa ser feito. É necessário seguir algum caminho. E o que Ló faz? Ele volta, Não é isso? Ele se arrepende e volta, não é assim? Não. Em vez de voltar para Abraão e para o lugar do qual ele jamais deveria ter saído, Ló decidiu se esconder justamente com suas filhas numa caverna. Então eu pergunto, por quanto tempo, meu irmão, você vai continuar se esquivando do óbvio? Por quanto tempo? Por quanto tempo?
A gente, infelizmente, leva muito tempo para mudar os nossos maus caminhos, na verdade. A gente fica ali até a água subir. Entenda, meu irmão, existem muitos caminhos na vida que acabarão conduzindo você até lugares escuros, lugares em que a gente acredita que aparentemente os olhos do Senhor não enxergarão o que nós estamos fazendo. Então, para onde é que você vai quando o fracasso bate a sua porta? Porque o fracasso de hoje é o fracasso de amanhã. Para onde você vai? O que é que você faz quando a situação na sua casa se mostra assim insuportável e insustentável? Para qual caverna você vai? A caverna do dragão? Só os mais velhos pegaram a referência. Daquele povo que luta para sair daquele lugar e não consegue de jeito nenhum. Para onde é que você vai? Para a caverna do sofá? Para a caverna do Netflix? Para a caverna dos hobbies? Não dos hobbits, tá? Dos hobbies. Para onde é que você vai? Para onde você foge? Ironicamente, o homem que possuía um nome, o homem que possuía uma casa e em breve teria herdeiros, acaba em uma caverna, sem conforto, sem vantagens e sem controle. No escuro, esse servo de Deus se deixa controlar por suas filhas. E em um ato ignominioso, terrível e avassalador, esse texto mostra para nós o que elas fizeram. Gênesis 19 é um texto incômodo, um texto que mostra como somos tolos em pensar que o pecado é algo assim que a gente pode controlar, sabe? Que o pecado é uma coisa estável, é uma coisa domesticável, e que não vai se mostrar para nós como uma fera à espreita, pronta para nos devorar. O pecado é um senhor tirano, que escraviza os seus súditos, mas que ele paga em dia o seu salário, tá? Paga em dia o salário, mas ele paga com morte e ele paga com desolação. Então tomem cuidado, tomemos cuidado. Pare para pensar, de onde é que veio a ideia dessas meninas, hein? Eu leio esse texto e fico pensando, Silvino, meu Deus do céu, que ideia é essa? De onde é que surge uma ideia como essa, meu Deus do céu? De embebedar o pai e de se deitar com ele, meu Deus. Ora, o princípio maligno, sabe o fator Satanás? Está em atividade aqui, a 1000 por hora, rodando em alta. E qual é o princípio? Se a vontade de Deus for um obstáculo para o que a gente deseja fortemente, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Fazemos qualquer negócio. Pegaram a referência? Escolinha do professor Raimundo. A gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. O que elas fizeram não era algo assim culturalmente aceito, sabe? Não era algo que as culturas, de modo geral, aceitavam com naturalidade, um incesto daquele. Até mesmo no Código de Hammurabi, havia uma cláusula que sentenciava à morte quem praticasse aquilo. Essas meninas, portanto, viram alguma coisa. E o que elas viram? Primeiro, elas viram seu pai sofrendo ao lidar com aqueles pecadores de Sodoma. Mas elas também presenciaram algo terrível. Márcio, elas presenciaram seu pai oferecendo suas próprias filhas para a satisfação dos terríveis desejos lascivos daquela multidão que estava à sua porta, disposta exatamente a abusar dos visitantes que Ló recebeu. Não havia apenas duas opções, sabe, pelo que Ló deveria decidir. Não havia só duas opções do tipo, ou entrega a filha ou entrega o visitante. Porque era tanto dever sagrado daquele servo de Deus proteger quem estivesse debaixo do seu teto, tanto na qualidade de visitante quanto também na qualidade de família. O dever de defender a família não é inferior ao seu dever de ser um bom hospitaleiro. Então havia uma terceira opção aí, moço, talvez a que a gente escolhesse.
Ló poderia muito bem ter pego uma foice, um martelo, um cabo de enxada, um facão, sei lá o quê, meu irmão. No dente, no murro, não interessa. Mas ele poderia muito bem partir para cima daqueles filhos do capeta, amassado a cara de um deles, até que finalmente era uma multidão, ele fosse contido e morto. Havia essa opção, mas as filhas de Ló viram seu pai negociando suas vidas, e viram também os próprios sodomitas usando pessoas para satisfazer os seus próprios desejos. Aí está o contexto. Pais, mais uma vez, os nossos filhos aprendem também com o que eles nos veem fazendo. Sabe quando seu filho não quer mais vir para a igreja e você não sabe por quê? É porque você vive falando mal do seu pastor, vive falando mal da igreja, e aí ele vai crescendo e não quer vir mais para a igreja. Por quê? Porque ele não quer vir para um lugar que maltrata o seu pai. E aí você depois não sabe por que seu filho não quer mais vir para a igreja. Porque sua esposa não quer mais vir para a igreja. Presbíteros, cuidado com o que vocês conversam com as suas esposas. Cuidado. Elas vão comprar as nossas brigas. E quando mulheres compram as nossas brigas, vocês sabem o que é que acontece. Essas moças foram moldadas em seu coração pelo jeito de pensar de Sodoma e também pelos padrões de comportamento dos seus próprios pais. Irmãos, é assim que a contaminação pelos valores mundanos nem sempre se dá de maneira assim tão clara. Os nossos filhos hoje são educados por aqueles homens e mulheres de barba na cara, de cabelo azul, que nadam em banheira de Nutella, que se torna ícone no Brasil, que opinam sobre tudo. De mulheres que cantam umas músicas que não tem nada a ver. Os nossos filhos, sorrateiramente, são instruídos e deformados diariamente pelas telas, pelas janelas do mundo abertas em nossas casas. Com isso, eu não estou dizendo para você não deixar o menino ver nada não, tá? Porque tem horas que a gente precisa relaxar. Mas não é a televisão que ensina os nossos filhos. Não entregue os cuidados da educação que é sua a terceiros. Cuidado, leia as apostilas que chegam até sua casa do colégio. Cuidado, jovens que estão na faculdade, com o que vocês andam ouvindo, com o que vocês andam estudando. Porque o mundo contamina-nos e nem sempre é de uma forma tão escancarada. Constantemente os nossos corações estão sob um ataque sorrateiro de crenças, certezas, valores e ideias. E isso vai acabar moldando a forma pelo qual a gente lê os dados da nossa realidade. É assim, meus irmãos, que morar tão perto de Sodoma representa um perigo real de se assimilar costumes, crenças e também práticas idolátricas. Eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo para vocês o seguinte: é exatamente deste mundo que Deus nos escolhe. E certamente, como parte do pacote, o mundo é arrancado de dentro de nós. Como cristãos, muito que há dentro de nós já foi mudado, ainda que tudo em nosso coração necessite mais do Senhor. Isso significa que existirá sempre uma forte tensão entre aquilo que a gente é em Cristo e os restos da nossa antiga natureza, em constante confronto, nos tentando exatamente a olhar para trás, para o lugar no qual Deus nos tirou. Os frutos dessa santificação nem sempre são muito fáceis da gente discernir, como é o caso de Ló e como é o caso de suas filhas. E não adianta a gente buscar, sabe, uma fórmula que nos ajude a distinguir, a identificar quem é o réprobo, quem não é, porque na verdade é Deus quem finalmente vai nos declarar quem serão justos e quem serão os ímpios. Portanto, é chocante que a gente se depare com o fato de que Ló não era bom o suficiente, mas mesmo assim Deus o tem por justo.
Isso choca a gente. É chocante ler a história de um homem justo que cogitou entregar as suas filhas ao cuidado de terríveis pecadores, não é? Mas notem aqui uma ironia. Ló, há pouco tempo atrás, Edu, havia proposto entregar suas filhas, não foi? Para que homens de Sodoma fizessem qualquer coisa que desejassem com elas, não foi? Não é irônico? Porque no nosso texto agora, são exatamente as suas filhas que concretizam o que não foi concretizado no passado. É ou não é? As suas filhas acabaram por concretizar um terrível ato de barbárie contra o seu velho pai. Ideias assim, meus irmãos, surgem da escuridão dos nossos corações. Aí está a resposta. Da escuridão, para usar um termo da moda, da esgotosfera do seu coração. E ainda que nós jamais tenhamos feito uma coisa tão terrível quando comparamos a esta, se a gente não se meteu, Gui, em uma enrascada semelhante a essa, sabe por que foi? É porque Deus coloca freio, Gui. É porque Deus coloca freio na nossa malignidade. Porque em potencial, na escuridão da caverna, nós somos capazes de qualquer coisa para satisfazer os nossos desejos. Basta que você tenha motivo, oportunidade. Basta que Deus retire os freios, retire o filtro, para que coisas terríveis aconteçam da escuridão do nosso coração. Aquelas moças desonraram Ló, e elas fizeram isso, assim como Cã fez a Noé, seu velho pai. Olha que ironia. Olha que ironia. Cã, recém-saído da arca, encontra o quê? O seu pai bêbado. O seu pai sem controle. As filhas de Ló se aproveitam do descontrole do seu velho pai, porque ele acabou de vivenciar o juízo de Deus, a morte da sua esposa, e ele está em choque. Quando a gente olha para Cã, pelo seu ato, a terra foi povoada com gente maligna que nem ele, porque ele dá origem aos cananitas. Mas pela impiedade dessas meninas, a Sodoma, destruída pelo juízo de Deus, permaneceu viva dentro da caverna dos seus corações. E de dentro dessa caverna, o que surge dos seus atos são os moabitas e os amonitas. Por causa desse atalho, o povo de Israel terá sempre à sua espreita parentes incômodos que se afastaram do Senhor. Irmãos, esse texto mostra a extensão do nosso pecado. A gente não sabe o quão longe o nosso pecado vai chegar, sabe? Então, cuidado, cuidado. Porque essa decisão de se deitar com o seu pai se perpetuou na malignidade dos seus descendentes. Por quantas gerações a maldade se perpetuará? Contudo, Silvino, que graça. Pastor, aí o senhor está demais. Onde é que pode ter graça num texto desse? Irmãos, é possível ser parte da escória da terra e ainda assim achar graça diante do Senhor. Sabe por quê, Boço? Porque de maneira espetacular, veio de Moabe, aquela que seria a ancestral, direta e imediata de qual rei? O rei Davi, cujo trono, prometeu Deus, jamais estaria vazio. A Moabita. Foi Rute, uma Moabita, familiar de um povo ímpio, quem achou mercê da parte de Deus. E é ela quem está na árvore genealógica do filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor. Deus teve um filho, cuja linhagem humana é composta de pecadores, como, por exemplo, uma descendente que veio de um ato incestuoso das filhas de Ló. Porque Deus é desses, sabe? Porque Deus é desses. Porque Ele restaura famílias
como essas. Porque Ele nos surpreende com a sua graça. Então, meus irmãos, essa não é uma história que nos leva a concluir que eu posso pecar à vontade, porque Deus, no final, vai me perdoar e tudo será resolvido. Não se iluda. Diante de nós está um episódio terrível e triste, mas também é um episódio de triunfo da graça. Graça que não deve ser abusada, pois o Senhor gracioso, que redime pessoas de terríveis situações, também é um justo juiz, que pune transgressores, ainda que a vingança pareça demorada. Então, Deus é gracioso com pecadores, mas não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Cuidado. Deus pode redimir o pior dos pecadores, mostrando a sua graça, revelando a sua graça. Mas Ele também é fiel para cumprir o que Ele prometeu: punir os ímpios.